pessoal, vamos falar sobre as funções institucionais do Ministério Público na semana 12, dia 4. Então, lembrar então aí que o Ministério Público, então, ele é independente, então não se vincula a nenhum outro poder, ele não pode ser tratado como um poder, então ente ou órgão, então ele não é um quarto poder, não é um ente, é uma organização que presta relevantes serviços sociais, tem órgãos, funções e atribuições próprias, não é temporário, está sempre disponível e não pode ser extinta, ok? Então o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quais são as funções institucionais do Ministério Público? Então, estão aqui. A primeira é promover privativamente a ação penal pública. Então, compete somente a ele a ação penal pública. Então, questões trazem: compete privativamente ao Ministério Público a ação civil pública. E a questão vai estar o quê? Incorreta. Porque privativo somente do Ministério Público é a ação penal pública. Perfeito? Então veja, aqui embaixo, promover inquérito civil e ação civil pública. Quem mais pode promover aí a ação civil pública? A Defensoria Pública da União pode propor ação civil pública também, mas competência privativa do MP somente a ação penal pública, ok? Então aqui então para a proteção de patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, para esses casos, ele não tem a competência privativa, perfeito? Então, são dois incisos aí que a gente tem que tomar cuidado. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, ok? Questão inciso 4, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção. E lembra que nós estudamos aqui a intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição Federal? Quando nós falamos então da intervenção federal, quando tiver uma norma que ela seja inconstitucional, então vai ter a ação do Ministério Público aí, perfeito? Então, esse inciso 4 aqui, tá lá a previsão na intervenção federal e a intervenção dos estados nos municípios. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, se eu falei direitos e interesses, se eu falei de índio, quem está no rolo? Ministério Público da União. Quem mais? E a Polícia Federal. Mexeu com o índio, mexeu com a Polícia Federal, mexeu com o Ministério Público da União. Ele também vai ter aqui a expedição de notificações, então cabe a ele expedir notificações e procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Isso daí não cai em prova. Exercer, isso aqui cai demais em prova, demais. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar, mencionado no artigo anterior. Então, compete a ele o controle externo, fiscalizar a atividade policial, por exemplo, ok? Compete ao Ministério Público. Compete, mas o Ministério Público, ele pode aqui... Eu trouxe alguns julgados aí para a gente dar uma olhada. Mas a atividade policial, a atividade da polícia judiciária, por exemplo, é de investigação. Compete também
ao MPU a investigação, certo? Então ele pode também ele pode executar uma investigação, segundo o STF diz que sim, que não é a regra, mas pode, perfeito? Requisitar diligências investigatórias, então ele requisita para quem? Para a polícia judiciária, ok? A instauração, então ele vai requisitar diligências investigatórias e vai requisitar a instauração de inquérito policial. Então não está escrito aqui que compete ao Ministério Público a instauração do inquérito policial. Então não confunda isso, o examinador gosta de colocar isso em prova, ok? Então são essas as atribuições. Então vamos agora para alguns julgados do STF aí para complementar o que a gente viu. Aqui então, o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, perfeito? Então compete sim ao MP a possibilidade de investigação aí na natureza penal. O que mais? A ação civil pública não se restringe a defesas dos direitos difusos e coletivos, mas também abarca a defesa dos direitos individuais e homogêneos. Homogêneos são aqueles que se estendem a todos, diferente dos heterogêneos que são mais particularizados, ok? Então, máxime quando o presente interesse social, dentre eles os de mutuários em contratos de financiamento, por exemplo, do antigo sistema financeiro de habitação, contribuintes do DPVAT, isenção de taxas de candidatos carentes em concurso público. Então esses aí são exemplos aí de direitos individuais e homogêneos. A gente já viu então que a ação civil pública, a gente viu lá que não é privativo do Ministério Público, então ela pode ser proposta pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, pela União, pelos estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações interessadas desde constituída há pelo menos um ano, ok? Então aí diz onde está previsto isso? Na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347. Então, se eu falei em ação penal e ação civil, ação penal pública e ação civil pública, ação penal somente o MP, ação civil, então a gente aí tem vários, ok? Então compete privativamente ao Ministério Público a ação penal pública, ok? O Ministério Público detém legitimidade para ajuizamento de ação civil pública intentado com o fito de obter condenação de agente público ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário, ok? Então pode o Ministério Público agir aí, nesses casos aí ele vai ser, utilizar-se do instrumento que é chamado ação civil pública. O que mais? Aqui a investigação, então a Ellen Grace vai falar que compete, então aí reconhece a legitimidade da promoção dos atos de investigação por parte do Ministério Público, mormente ou sobretudo quando se verifica algum motivo que se revele autorizar tal investigação. Então não é a regra é que a Polícia Judiciária faça isso, mas em alguns casos sim, ele pode. Artigo 129, parágrafo 2º, vai falar que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira
que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. O que ele está dizendo aqui? Questões de prova pegam esse artigo e diz que um local onde não há o Ministério Público presente, um juiz poderá nomear um advogado para conduzir uma ação penal pública. Resposta erradíssima, porque somente integrantes da carreira podem exercer as funções do Ministério Público. Ação civil, a gente já falou aí, ação civil pública, Ministério Público, Defensoria Pública e outros estados aí, etc e tal. E assim, terminamos então aí o conteúdo necessário para resolver essa bateria de exercícios agora, ok? Então vamos para ela e na sequência vamos seguir os nossos estudos. Um abraço.